Boa noite, professor Ernesto. Aqui é o José Gomes, que está fazendo o seminário mais o Vitor Hugo e Lucas Negreiros, né? Nós somos, esse grupo faz parte de nós três, e eu vou estar falando um pouco da educação física nos anos passados, né? De décadas atrás, em mais ou menos ali 1930, 1940, no início da educação física incrementada no Brasil, nas escolas, né, do Brasil, onde o militarismo imperava, né, nessa época, onde tinha um governo de Getúlio Vargas, e uma época também onde as próprias mulheres, né, eram tipo, meio que rejeitadas, né, não só na sociedade em si, mas também nessa disciplina chamada educação física, porque quando nós falamos de educação física, nós lembramos do físico, né, do corpo físico, de força, de agilidade, de velocidade, de esportes que atualmente e geralmente é mais homens que praticam, né? Claro que tem vários esportes que mulheres também praticam. Hoje em dia, praticamente quase todos, né, também. Mas naquela época onde estava tudo se iniciando, né? E na educação física, como uma disciplina na escola, as mulheres eram tipo meio que deixadas de lado, porque o professor entrava na sala de aula e praticamente eram os meninos que comandavam, né? As crianças praticamente que eram as crianças masculinas no caso eram mais voltadas para elas, porque era uma época onde o professor se preocupava e a disciplina se preocupava em deixar a criança mais forte, mais nutrida, com uma higiene boa. E as mulheres nessa época eles se preocupavam mais em que as mulheres ficassem fortes também, né? Higienizadas, bem nutridas, também bem alimentadas, mas que também que elas praticassem a educação física para que elas tivessem filhos fortes, né? Tivesse uma geração forte. E o que era mais ensinado nessa época era que as crianças elas tinham que ter uma conduta, tinham que ter uma disciplina realmente, né? Se a gente for ver naquela época, os alunos eles eram bem alinhados, eles tinham um uniforme bem adequado no corpo, né? Eles iam, se ligou aqui, a luz. Eles iam para escolas mais organizadas, eles iam para escolas mais disciplinadas, eles tinham uma disciplina não só na casa deles, mas sim na escola. Que a educação física naquela época queria ensinar o quê? Que as crianças elas deviam ser uma referência como um homem moderno, para ter disciplina, para ter uma saúde boa, para ter uma higiene boa também e, e ser um referencial, né? Ser um referencial, ser uma pessoa de referencial. E nessa época os meninos eles eram tinham mais, os meninos, os homens tinham mais atenção porque as mulheres eram colocadas um pouco de lado, como eu tinha dito antes, né? E o professor queria que essas meninas também se incrementassem nesse meio, que também participassem da ginástica física, que também participassem do exercício físico e não sejam somente rejeitadas, né? Para que elas pudessem ter filhos, para que elas pudessem ter uma geração boa e saudável, que elas pudessem gerar isso no futuro, né? E basicamente era isso, né? Antigamente as aulas eram mais assim, você era mais disciplinado, os professores ensinavam a cantar o hino nacional, né, da República, que eu acho coisas que hoje em dia é difícil de acontecer. O aluno ele respeitava mais o professor era como se fosse um segundo pai para ele, né, na verdade. Ele tinha um respeito, ele tinha um pudor pelaquela pessoa que estava ensinando, estava disciplinando ele. E a partir daí, né, pedagogos, outras pessoas na época queriam que colocasse a educação física de uma forma diferente, né? E essa parte o Lucas Negueira vai estar falando um pouco, que é a segunda linha, né, praticamente, porque a primeira linha da educação física era mais isso, era mais o militarismo, era mais disciplinado as pessoas, era mais voltado para disciplinar o aluno, para deixar ele mais ciente de que
tem que ser certo, tudo certo, pelo aquilo certinho as coisas. E eu vou estar encerrando. O Lucas vai estar falando sobre essa outra parte, né? Que é a segunda linha.